Dando continuidade à nossa discussão, a gente vai ver aqui o que diz respeito à gênese de uma nova ética profissional, certo? A compreensão do significado do Código de Ética de 1993 implica o resgate do processo que permitiu a sua afirmação, isto é, das possibilidades históricas de ruptura com o conservadorismo ético do serviço social. Ou seja, o serviço social nos seus primórdios, a gente sabe que quando surgiu aqui no Brasil, né, em 1930, tinha uma percepção bem conservadora, né, uma visão alheia à realidade. Os profissionais eles não tinham essa visão crítica, não tinham essa visão que de fato possibilitasse é, ver horizontes dentro do contexto social. Mas aí, se a gente percebe dentro dessa ótica aí, né, a gente vê que de fato não tinha uma atuação tão efetiva, não tinha uma análise tão crítica da realidade. E aí, quando ele fala que para pensar, né, essa construção do Código de Ética de 1993 é pensar também a história que trouxe a sua afirmação. O autor continua dizendo assim: para entendê-lo, nesse caso, sua existência é inseparável da ruptura ética realizada pelo Código de Ética de 1986. No interior do processo de construção do projeto ético-político profissional, para entendê-lo, indicarei as principais determinações históricas que promoveram a erosão do serviço social tradicional e sua renovação. É até uma concepção do professor José Paulo Neto, apresentando a seguir os fundamentos do Código de Ética anteriores a 1986. As condições que propiciaram o processo de renovação da profissão no Brasil na década de 1960 foram resgatadas desde os anos de 1950. No interior de uma crise do próprio padrão de desenvolvimento capitalista e de um processo de erosão das bases de legitimação do tradicionalismo profissional, que atingiu proporções internacionais na década de 60. Contribuíram para tal inúmeros fatores situados na conjuntura socioeconômica e político-cultural mundial, em suas particularidades na América Latina e no Brasil. Ou seja, quando a gente percebe aí a questão da renovação do serviço social, a gente pensa, né, que o serviço social tinha, né, nas suas bases a compreensão positivista. É por isso que a gente diz assim, o serviço social tinha, né, nos seus primórdios, uma percepção tradicional. Por quê? Porque não conseguia ver a realidade de uma forma bem macroestrutural. Se a gente pensa, por exemplo, que antes as pessoas, os assistentes sociais tinham a concepção de que pobre é pobre porque Deus quis, né? Em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher, né? Essas concepções eram concepções conservadoras, baseadas aí pelo tradicionalismo da profissão. E aí, né, a gente percebe que várias questões culminaram para que os profissionais começassem a se questionar e a trazer para o seio da profissão novos questionamentos, novas inquietudes, né? E que isso colaborou, contribuiu aí para moldar, na verdade, para construir, né, um perfil profissional mais crítico. Dando continuidade, a erosão do serviço social tradicional na América Latina se desenvolveu no contexto de crise do padrão de desenvolvimento capitalista do pós-guerra, de agravamento das desigualdades e do acirramento das lutas sociais e de mobilização das classes subalternas. Essas apoiadas pelo movimento cristão de libertação e influenciadas pela Revolução Cubana, instauraram uma dinâmica sociopolítica potencializadora de lutas anti-imperialistas, anticapitalistas e de libertação nacional. Né? É uma concepção de Faleiros. Inclusive, a gente percebe aí, professor, então assim, se o serviço social ele era tradicional e nós ainda tínhamos um modelo de política totalitário, né? Um modelo de política em que só o presidente que demanda as ordens. Como é que o serviço social começou a construir aí esse perfil?
Aí a autora diz, a partir do momento em que o serviço social começou a criticar dentro da do próprio processo de formação, as suas bases de formação, as teorias que de fato fundamentavam, será que essas teorias elas são eficazes, né, para dar conta da realidade social? E também, né, a união aí com os movimentos sociais, com os movimentos de esquerda, porque de fato esses movimentos eles traziam concepções mais amplas, né, tendo em vista as demandas sociais. Por exemplo, a luta antirracista, a luta pela libertação, não, pela liberdade da população LGBTQI+, né, a liberdade da mulher. Então, várias pautas começaram a vir aí à tona e o serviço social acompanhando esse processo. E dentro desse processo, o serviço social foi tendo essa criticidade e dentro dessa criticidade foi tendo aí a sua renovação. Nessa dinâmica, mundialmente, os anos de 1960 assinalaram inúmeras manifestações de protestos direcionados a diferentes níveis de reivindicação político-econômica e ideocultural, instruindo um clima cultural favorável ao questionamento de valores tradicionais. Destacou-se, nesse cenário, o protagonismo social dos jovens e das mulheres, proporcionando pela ampliação das bases sociais de sua emancipação, a educação e o trabalho. Né? O crescimento das ocupações que exigiam grau universitário permitiu a expansão do acesso à universalidade, propiciando a potencialização das mulheres e dos jovens, sua mobilização coletiva e principalmente o seu questionamento em relação aos valores familiares e sociais. Né? Hobsbawm traz essa concepção aí porque, de fato, é onde a gente vai ver aí um processo de várias reivindicações essas que traziam a compreensão, de fato, de uma sociedade diferente daquela que estava posta, né? Uma sociedade em que a liberdade das pessoas fosse o princípio básico. É por isso que dentro do nosso código de ética a gente tem, né, a liberdade como princípio ético central. Porque é a partir da liberdade que os sujeitos começam a ter consciência de si, do seu meio, e trazer também modificações para o seu meio, certo? Segundo Hobsbawm, a inserção de mulheres na educação superior e das mulheres casadas no mercado de trabalho, articulada ao reflorescimento dos movimentos feministas dos anos de 1960, significou um fenômeno revolucionário, com inúmeros desdobramentos éticos, políticos e culturais. Né? É interessante, né, essa concepção, porque de fato a gente percebe aí, gente, a mulher, né, a mulher vai e começa a ter o seu processo de liberdade. Né? É interessante demais quando a gente tem essa compreensão. Liberdade e emancipação, né? Só um instante. As particularidades de renovação do serviço social brasileiro foram instituídas por uma ocorrência interior na autocracia burguesa. Embora a ditadura tenha reforçado e validado o serviço social tradicional, sua dinâmica direcionou contraditoriamente o processo de erosão do serviço social tradicional, as possibilidades que os transcenderam. Né? E aí o Neto também traz essa afirmação que a renovação do serviço social brasileiro demandou a laicização da profissão, instaurou um pluralismo teórico, político e ideológico, rompendo com a visão monolítica vigente até os anos de 60. Permitiu a interlocução da profissão com o debate e a produção das ciências sociais, inserindo a profissão como protagonista, né, no âmbito da cultura acadêmica e possibilitou, entre outras tendências, a constituição de uma vertente de intenção de ruptura com o tradicionalismo profissional. Ora, é aí que a gente percebe, né, que o serviço social, aí, a partir da década de 60, que o serviço social começa a se renovar. Ele começa a questionar as suas bases de formação e as suas bases de atuação, né, e começa a ter a criar um perfil aí profissional mais crítico. É como se a gente tivesse aqui o tradicionalismo, que traz as concepções endógenas, fechadas em relação à realidade, e aqui o pensamento, né, revolucionário, o pensamento baseado na teoria social de Marx. É a partir desse momento
que o serviço social ele começa a ter aí uma percepção mais ampla da realidade. No Brasil, o questionamento da ética tradicional não foi objeto de todas as vertentes que emergiram desse processo, visto que ele só se expressou em 1986 na formulação do Código de Ética, impulsionado pela corrente que se propôs a romper com o tradicionalismo do serviço social e o que aqui tratamos como tendências de ruptura do conservadorismo. Né? A partir daí, a gente já vê aí também, né, o processo de ruptura, aí que nós conhecemos como intenção de ruptura, de romper com esse conservadorismo, de romper com essa visão que não estava mais atendendo, né, a realidade social. Professor, e é interessante a gente discutir sobre isso? É interessante sim. Por quê? Porque nós vamos compreender de fato como é que hoje o profissional de serviço social, né, ele deve se portar de acordo com todo esse processo histórico e esse processo contemporâneo. Né? Portanto, a partir de elementos destacados, pode-se concluir que a busca de ruptura com o conservadorismo profissional é produto histórico de uma prática social, coletiva, construída historicamente a partir de inúmeras determinações, que não se esgotam no Código de Ética. Né? É interessante quando ela traz essa concepção, porque nós sabemos que dentro, né, da nossa atuação, dentro do nosso processo de formação profissional, né, a gente tem aí normativas que dão norte para a nossa profissão, que é o que eu disse para vocês no vídeo anterior. A Lei de Regulamentação da Profissão, a 8662/93, o Código de Ética do Serviço Social, as diretrizes curriculares da ABEPS, que é o que forma os profissionais de serviço social. Mas não é só isso, né, que de fato dá direcionamento para a profissão. Tem várias questões que de fato dão direcionamento para a profissão, inclusive as lutas sociais, as lutas políticas que nós nos envolvemos. Né? É nesse processo aí que a gente começa a perceber de forma ampla a realidade. E esse processo favoreceu o surgimento de um pluralismo profissional, no interior do qual surgiu a possibilidade de questionamentos em relação ao serviço social tradicional. Para isso, foi fundamental a politização dos setores profissionais, seja pela vinculação com os movimentos populares, seja sua participação cívica e política no processo, no período que antecede, né, o golpe militar no Brasil. Em 1964, a resistência à ditadura e do contexto de redemocratização da sociedade, nos anos de 1980, também contribuiu para o acúmulo teórico, a permanência dos setores profissionais na universidade, durante a ditadura e em projetos de pesquisa de caráter crítico. Né? A exemplo da realização aí de Belo Horizonte, do Código de BH, do método de BH, que foi um método aí que de fato trouxe grande aproximação com a teoria de Marx. E aí ele traz a percepção que a construção de uma ética profissional foi gerada no interior da vertente que surgiu o amadurecimento a partir de condições históricas que permitiram a negação e a busca de ruptura com o conservadorismo profissional. A vertente que deu origem ao projeto de ruptura que hoje denominamos projeto ético-político, né, não existe uma nova ética apartada do projeto, ela é parte orgânica dessa construção. Né? A gente percebe aí que a ética que conduz aí a nossa atuação profissional, inclusive o nosso projeto ético-político, é uma ética emancipatória, que é o projeto ético-político, é aquele direcionamento que a gente deseja ver uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais liberdade, uma sociedade com mais igualdade, né? Sem preconceito, é uma sociedade que de fato a gente tem a integralidade da pessoa humana, tá bom? Então a gente continua no próximo vídeo, ainda a discussão acerca desse conteúdo.